Oi, oi, gente, tudo bem? Bom, para vocês não ficarem aí tão de boas e distrair um pouquinho a cabeça, eu preparei aulas de revisão aí do conteúdo que nós já vimos até agora, para quando acabar todo esse caos aí, a gente conseguir voltar com tudo no conteúdo e bola pra frente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tô com saudade de vocês. E eu tô preparando aula de revisão de todo o conteúdo que nós vimos. Assim que eu for preparando as aulas, tiver tudo certinho, eu já vou encaminhando para vocês, tá bom? Então, a primeira aula que nós vamos ter é a de Introdução à Química Orgânica, que foi um dos primeiros conteúdos que nós vimos esse ano. E nós vamos começar lá do basicão mesmo, da parte histórica, tá bom? Qualquer dúvida, gente, pede socorro aí, manda mensagem. Eu tô com o telefone de um representante de cada sala para eu encaminhar essas aulas. Mas qualquer coisa, juntem as dúvidas e eu vou ajudando vocês aí, tá bom? Bom, de onde vem essa questão aí da química orgânica? Como começou isso? Então, lá um tempão atrás, em 1777 até 1777, ela era definida como a química orgânica, aquela dos organismos vivos, e a inorgânica do não vivo, ou seja, de origem mineral. E veio uma teoria aí chamada teoria da força vital, que falava que o que é proveniente do ser vivo, ele é criado de uma força além do que o homem possui, ou seja, não é possível que o homem crie aquilo que é proveniente de uma coisa viva, tudo bem? Então, em 1828, um cientista, conseguiu criar algo que era proveniente de um ser vivo. Então, ele pegou cianato de amônio, que é uma coisa inorgânica, um mineral, aqueceu e formou ureia, sendo que ureia é um dos constituintes aí da urina, sendo esse uma coisa proveniente de um ser vivo. Então, ele quebrou totalmente o paradigma que vinha da teoria da força vital. Só que ele não era muito conhecido, nem era, tinha um nome de muito prestígio. Então, Kekulé, que já era um cientista mais famoso, em 1858, determinou que a química orgânica seria aquela que estudaria os compostos de carbono e a inorgânica os compostos que não são de carbono. Então, o que é esse bendito desse carbono aí, galera? Por que é tão importante você estudar o carbono e por que tem uma parte da química dedicada somente ao carbono? É o elemento químico, o único elemento químico da tabela periódica que tem uma área da química dedicada só para ele. Primeiro, o carbono, galera, ele é tetravalente. O que isso quer dizer aí pra gente? Olha esse desenho aqui. Bem torto meu desenho, para não diferenciar muito do que acontece na lousa, né? Para vocês não sentirem saudades. Esse desenho, galera, indica a tetravalência do carbono. Então, nós temos 4 traços em volta dele, ou seja, 4 ligações. O que isso quer dizer? Que ele pode fazer 4 ligações. Então, ele faz 4 ligações para ficar estável, tudo bem? Então, ele tem 4 elétrons de valência e pode fazer 4 ligações. Isso indica, galera, que ele tem uma estabilidade muito boa quando ele faz uma ligação. Então, ele consegue fazer ligação tanto com metal como com ametal. Por isso que ele é um composto tão versátil e tão importante aí na nossa vida. Tudo bem? De que forma nós podemos encontrar essas moléculas orgânicas? Nós podemos encontrar nas estruturas abertas, que são essa daqui, onde nós representamos todos os tipos, todas as ligações existentes, todos os átomos existentes. Já a condensada, que é essa daqui, nós suprimimos os hidrogênios. O que isso quer dizer? A gente põe ele juntinho. Então, aqui, nesse carbono do meio, ao invés de escrever um hidrogênio para cima e um para baixo, a gente coloca H2, indicando que nós temos 2 hidrogênios ali. Tudo bem? Já a de traços, que é essa terceira aqui, toda ponta a gente precisa lembrar que nós temos um carbono. Então, aqui, nessa pontinha, nós temos um carbono, aqui nós temos outro carbono aqui e outro aqui.
Sendo que os das pontas normalmente já são escritos direitinho, e os radicais, que são esses de baixo, também. Tudo bem? Então, cada ponta a gente entende assim. Já nas cadeias fechadas, quando são essas de traço, normalmente nunca se indica só quando tem ramificação. Então, nós temos aqui um carbono, outro carbono, outro carbono e o último carbono. Tudo bem? Cada ponta, um carbono. Lembrando que, se eu tenho uma cadeia ramificada também, eu não preciso necessariamente colocar esse carbono aqui. Eu posso só colocar o traço que está certo também. Nós podemos classificar as cadeias. Então, a gente classifica a cadeia de acordo com a quantidade de átomos de carbono que estão com elas, tudo bem? Então, se eu tiver um carbono ligado a um oxigênio, eu não vou poder classificar ela. Então, só se tiver algum carbono ligado a esse outro carbono, tudo bem? Então, olha aqui no azulzinho. Esse carbono, ele está ligado a um carbono em cima, outro do lado, outro do outro lado e um embaixo, totalizando 4 carbonos. Quando isso acontece, a gente chama ele de quaternário. Será que dá para ter um carbono que faz 5 ligações com carbono? O que vocês acham aí? Pensa um pouquinho. Lembrando que ele só faz 4 ligações, então não é possível. O máximo que a gente pode classificar o carbono é como quaternário, porque ele só consegue fazer 4 ligações, tudo bem? Então, nós temos os primários também, que são esses amarelinhos, que eles estão ligados a um carbono só. O secundário, que é esse verdinho, que ele está entre 2 carbonos, nós temos um de um lado e outro do outro. E o terciário, que está ligado a 3 carbonos, lembrando que sempre é em relação à quantidade de carbonos ligados. Então, aqui, vamos fazer alguns exemplos. Esse carbono aqui, a gente pode classificar ele como primário, tudo bem? E o do lado? Terciário. E aqui? Primário. Aqui, terciário e por aí vai. Agora eu quero voltar nesse daqui, especificamente aqui de baixo. Ele tá ligado, galera, a 2 átomos, sendo que um deles é carbono e o outro é nitrogênio. Quando isso acontece, a gente vai olhar só para o carbono, então eu vou chamar ele de primário, tudo bem? Ah, Amanda, mas e esse outro aqui da ponta que tá sozinho? Ele não tá ligado a nenhum carbono, a gente chama ele de primário também, que é meu tipo mais baixo de nível de ligação aí, tudo bem? Agora você vai dar uma pausinha nesse vídeo e vai classificar todos os carbonos que estão presentes nessa molécula. Lembrando que nessa molécula aqui, galera, ó, aqui no meio tem um carbono, tudo bem? Cada ponta nós temos um carbono. Então, pausa aí rapidinho e classifica para vocês treinarem, tudo bem? Agora que vocês já classificaram, a gente pode classificar a cadeia. Então, a gente classificou carbono. Se o exercício pedir para classificar carbono, é isso, primário, secundário, terciário. Já se ele pedir para classificar cadeia, é em relação a esses 5 tópicos aqui que nós vamos ver. Forma, disposição, natureza, ligações e aromaticidade. Tudo bem? Em relação à forma, galera, é se a cadeia é aberta ou fechada. Então, a cadeia aberta, ela tem um início e ela tem um fim, tudo bem? Já a fechada é um ciclo, por isso que ela pode ser chamada também de cíclica. Então, vocês podem encontrar esses dois nomes, fechada ou cíclica. E a aberta? Aberta ou acíclica. Lembra, galera, que quando eu tenho um A na frente de uma palavra, é uma negação, tudo bem? Então, não tem ciclo, acíclica. Tranquilo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de cadeias fechadas. Nós temos aquelas chamadas de mononucleares, que são essas daqui. O que são essas mononucleares? Que nós temos um ciclo só, tudo bem? Mono, então um ciclo. E as polinucleares? Olha eu enroscando a língua aí. Galera, eu não vou editar isso não, tá? Dá muito trabalho. Então, vocês vão encontrar uns errinhos aí no meio e é isso aí. Sejam felizes e deem risada com os meus erros. Beijo. Tudo bem? Voltando, então aqui as polinucleares nós temos mais de um ciclo. Então aqui o naftaleno, nós temos 2 ciclos, o antraceno 3 e por aí vai. É poli, poli quer dizer muitos, então eu tenho mais de um. Tudo bem?
Já em relação à disposição, a gente tem a cadeia normal e a ramificada. Ramificada, galera, a gente vai lembrar de ramos. O que são os ramos? São aqueles galhinhos que saem para fora do galho. Então, é o mesmo esquema aqui. Nós temos uma cadeia principal, que a gente pode enxergar aqui. Falhou meu desenho. Tô me adaptando, tá, gente, com esse negócio de tecnologia. Mas para vocês darem uma risadinha aí no meio, tá bom? O que tá para fora dela, que a gente pode verificar aqui, ó, é como se fosse os ramos saindo para fora do galho. Então, esse de vermelhinho é a nossa cadeia principal e o que tá para fora dela, ramificação. Tudo bem? Mesmo esquema aqui na cadeia do lado. Então, eu tenho uma cadeia principal aqui e para fora dela, ramificação. Já no normal, vocês conseguem identificar que eu não tenho nada saindo para fora? Eu não tenho galinhos aí, tudo bem? Os ramos saindo para fora do galho. Então, quando isso acontecer, a gente chama ela de normal ou reta, tudo bem? Já em relação à natureza, galera, ela vai falar se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Toda vez que a gente vê esse prefixo homo aqui, a gente vai lembrar de igual, tudo bem? Então, se é igual, eu só vou ter carbono na minha cadeia. Como assim? Mas aqui, ó, tem um oxigênio. Você falou que só tem carbono, mas carbono ligado com carbono. Então, aqui nós temos um oxigênio ligado a um carbono, mas nós não temos um oxigênio do outro lado. Olha a diferença nessa molécula aqui de baixo. Nós temos um carbono aqui e um carbono aqui. Entre esses dois, nós temos um oxigênio. Aí é heterogêneo. Quando o oxigênio aqui tá numa boa, sem atrapalhar ninguém, galera, igual no caso daqui de cima, aí é homogênea. Ah, mas só vale para oxigênio? Não, para qualquer átomo diferente de carbono. Então, olha dessa daqui, ó. Nós temos um nitrogênio entre carbonos. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, tudo bem? Então, aqui ele está entre carbonos. Então, quando for entre carbonos, é heterogênea. Quando não tiver entre carbonos ou quando não tiver nenhum átomo diferente de carbono, que é o caso dessa daqui, a gente chama ela de homogênea. Tudo bem? Próximo, tipo de ligações. Ligações saturadas ou insaturadas. Saturação, galera, eu vou lembrar de ligação simples. O que é uma ligação simples? Quando nós temos um tracinho só. Tudo bem? Já a insaturada, eu vou lembrar de ligação dupla. Então, quando a minha cadeia ela é insaturada, ela tem ligação dupla ou tripla. Tudo bem? Então, eu posso ter ou uma ou outra ou as duas. Isso é insaturada. Se eu tenho uma só, a cadeia já é insaturada. Se eu tenho mais de uma, continua sendo insaturada. Em relação à aromaticidade, então nós tínhamos cadeias aromáticas, não sei se vocês lembram. Um exemplo era essa cadeia aqui maravilhosa, que a gente precisa lembrar o nome, que é o benzeno. Então, as cadeias que tem o benzeno aí, que são essas duplas conjugadas, ou seja, eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, a gente chama ela de aromática. Quando isso não acontece, a gente chama de não aromática ou alicíclica ou alifática, são sinônimos, tudo bem? Então, viu lá a dupla intercalada, olha aqui uma dupla intercalada também, no caso dessa molécula, é aromática. Mas a mais comum aí que vocês vão encontrar é o benzeno. Então, o benzeno é uma figurinha carimbada aí que a gente precisa saber de cor e olhar para ela, olhar para essa molécula e já saber o nome dela. Então, aqui, galera, como eu sou uma pessoa maravilhosa, fiz um resuminho aí para vocês de como nós podemos classificar aí. Pega, copia esse resuminho, faz no seu caderno com a sua letrinha, bem bonitinho. Então, como que nós podemos dividir aí as cadeias carbônicas? Elas podem ser abertas ou fechadas. Quando ela é aberta, ela pode ser normal, ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Já a fechada, ela pode ser aromática ou alicíclica. Lembra que é o contrário de aromática, que pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. E a aromática pode ser polinuclear ou mononuclear. O que é isso de isolado ou condensado? Quando nós temos os núcleos juntos, quando for condensada, e isolada é quando esses núcleos estão separados por algum átomo diferente. Tudo bem, gente? Ficou um pouquinho grande, eu estou me adaptando ainda.
Mas é isso aí, beijinho pra vocês, estudem aí, qualquer coisa é só me chamar. Pra curiosidade, galera, essa molequinha aí é o Nano Kid, ela caiu no Enem de uns anos atrás, aí uns belos anos. Deem uma procurada nesse exercício, que é um exercício muito interessante para vocês fazerem, que vocês já sabem como responder. Então pesquisem o Nano Kid aí, tá bom? Beijo, até a próxima. Tô me sentindo youtuber.